Cassiano Ribeiro aqui com a gente, tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg, Nadédia, ouvintes? Bem-vindo de volta, esteve de férias? Esteve de férias, voltando hoje, ativa, com todo vapor. Com todo vapor. Tá certo. Bom, e o nosso assunto é investimentos na agroindústria. Isso no ano passado, o que é que foi o destaque, Cassiano? Destaque, Sardenberg, são alguns segmentos. O principal deles é o etanol de milho. É um combustível que muitos de nós brasileiros estamos usando diariamente nos carros e muitos de nós nem sabem que esse etanol está sendo produzido graças à safra de milho no Brasil, que explodiu nos últimos anos. Explodiu no bom sentido, né? Disparou muito, subiu aí de 2015 para agora de 80, 90 milhões de toneladas para mais de 140 milhões de toneladas, que é a previsão para esse ano. E só essas usinas, a gente pediu para uma consultoria, a FGA, fazer um levantamento de investimentos que foram feitos no ano passado nesse setor. Só de usinas de etanol de milho foram 41 bilhões de reais anunciados, de um total de 60 que a consultoria conseguiu rastrear aí no ano passado. Então, etanol de milho está em primeiro, segundo, biodiesel, também em indústria de esmagamento de soja, e frigoríficos, além de outras indústrias, como fábrica de batata, indústria de sementes, fertilizantes. E tudo isso, principalmente o pessoal do etanol de milho e do biodiesel, tem sido fomentado por alguns fatores. Primeiro é a abundância de matéria-prima, como eu falei, tem muito milho, muita soja para ser transformada em biodiesel ou etanol, mas também juros. Boa parte desses investimentos estão sendo viabilizados, está viabilizado por linhas do BNDES, com juro aí de 8%, então abaixo da Selic. E o etanol, a produção do etanol. Isso, a construção de novas usinas. Cada usina aí gira em torno mais ou menos de 1 bilhão para você tirar do papel, para construir uma usina. Então são 41 bilhões, mais ou menos 40, 44 projetos que foram anunciados aí no ano passado. Então, se esses projetos todos saírem do papel, a gente está falando de uma capacidade de 12 milhões de litros de etanol combustível e ganhando espaço, né? Hoje o etanol de milho já tem boa parte da produção total de etanol e é o etanol que mais cresce, né? A participação é o que mais cresce aí nos biocombustíveis. Então, agora, o etanol de milho é igual ao etanol de cana? Quer dizer, você põe no carro e tanto faz? Tanto faz, mesma qualidade, só que ele tem algumas vantagens. No caso do milho, no processo ali de processamento, de beneficiamento desse milho, a indústria ainda consegue gerar um produto de alto valor agregado, que é chamado de DDG, que é um farelo, basicamente, que sai desse processo e é um farelo com muita proteína. E ele é caro se você comprar ele no mercado. Então, para que ele é usado? Para ração animal. Então, você tem aí um benefício duplo, triplo, na verdade. Você aumenta a demanda por milho no país com esses novos projetos. Antes, o milho era basicamente destinado à alimentação, à ração animal, pouca coisa à alimentação humana. Agora você tem aí um setor de biocombustível demandando muito milho e nesse processo todo você tira ainda o DDG, que é esse valor, esse produto de alto valor agregado para você distribuir às granjas de aves, bovinos e tudo mais. Então tem essa dupla aptidão aí você investindo numa usina de etanol de milho. Onde ficam essas usinas? Boa parte delas fica no Centro-Oeste, no Matopiba, mas tem usinas saindo no sul do Brasil também, Nadédia. Hoje tem que falar o que é Matopiba. Matopiba, desculpa, é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região lá do norte e nordeste do Brasil, onde o agro é muito forte também, se expandiu, onde é a região que mais cresce em produção agropecuária. Mas boa parte desses projetos fica no Centro-Oeste, não à toa porque é onde está a maior produção de milho do Brasil, principalmente a produção de milho de inverno. E essa produção, antigamente, vamos falar de 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos, ela era tão grande que fazia o preço do milho ficar muito baixo. Então o produtor vendia milho a 6, 7 reais, teve na época de crise do milho de 12 reais uma saca de milho. Hoje ela se aproxima quase do preço da soja, 80, 70 reais a saca, porque tem essa demanda adicional. Criou-se então esse consumo maior de milho, né? Por isso que a produção também cresceu. Tá, duas coisas, quer dizer, o motorista que coloca etanol, ele não sabe se é de milho ou de cana. Não sabe se é de milho ou de cana, mas o que é fato hoje é que esse etanol de milho, ele está em todo o Brasil, ele está sendo distribuído para todo o Brasil, porque ele é basicamente o mesmo Outra etanol. coisa, exporta etanol de milho?
Não exporta Não etanol de exporta. milho ainda. A gente tem agora, inclusive com o acordo do Mercosul, tem a expectativa de... O etanol tem entre os produtos sensíveis ali para exportar para o Mercosul, né? Com cota e tal. Mas é um produto que certamente, a partir do momento que você tem esse acordo entrando em vigor e trazendo efeitos práticos, o etanol se beneficia e aí muito provavelmente a gente vai exportar também etanol de milho. Tudo Que quanto é agro, né? Oi, desculpa. A gente vai exportar tudo quanto é produto do agro, né? Tudo quanto é produto, café, carne bovina, etanol, tem muita coisa aí. O Brasil é um dos Muita maiores, demanda. e o agro é o maior beneficiado desse acordo. Esse acordo do Mercosul. Exatamente. E as perspectivas do setor já estão mapeadas? Sim, o que está acontecendo agora é que assim, tem todo agora o trâmite burocrático dos parlamentos europeus aprovarem individualmente, mas enquanto isso o agro já está fazendo ali, avaliando quais são as regras, as normas para cada cadeia produtiva. Então, fala-se, por exemplo, que no caso da soja, e não só da soja, de vários produtos, grãos ali, você tem que comprovar que aquele produto foi produzido numa área não desmatada. Para isso, você vai precisar de tecnologia para mostrar o rastreamento dessa produção. Então, você vai ter que comprovar isso. Quem ainda não tem tecnologia, quem ainda não consegue comprovar, vai ter que se adequar para conseguir acessar esse mercado europeu. A expectativa é que não seja nada muito problemático, porque o setor já vinha trabalhando nisso, já vinha se preparando para quando esse acordo acontecesse. Mas o efeito prático dele mesmo vai acontecer só daqui, provavelmente 1, 2 anos, que é quando a gente vai ter aprovação lá por todos os parlamentos e os países do Mercosul vão ter que definir também ali as cotas de cada um, né? Quanto vai ter que se dividir. Aqueles produtos que têm cotas, o Mercosul, os países aqui da região vão ter que falar, ó, você vai ficar com quantos por cento dessa cota para a União Europeia. No caso da carne bovina, estão falando aí de 40%, 42% do total liberado para o Mercosul. Vai ficar para o Brasil, para a carne bovina brasileira. Então agora é uma questão aí de ajustes e organizações aqui do bloco, né, da região do Mercosul, dos países do Mercosul com a União Europeia.